Saudações e bem-vindo ao canal Fator Bíblico. No vídeo de hoje, vamos explorar uma das histórias mais intrigantes do livro de Gênesis, a Torre de Babel. Este não é apenas um conto sobre uma construção antiga, mas sim um relato profundo que fala sobre unidade, ambição humana e principalmente sobre os limites que existem entre o plano de Deus e os desejos do homem. É uma narrativa que ressoa até hoje, nos fazendo questionar qual é o verdadeiro propósito da nossa união e até onde nossa ambição pode nos levar. Prepare-se para uma viagem fascinante ao início da civilização, onde tudo começou. Vamos começar entendendo o cenário. Imagine um mundo recomeçando, renascendo das águas do dilúvio. A humanidade, agora descendente dos 3 filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, começa a se multiplicar novamente. O livro de Gênesis, no capítulo 11, versículo 1, nos dá uma informação crucial. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Pense no poder disso. Não existiam barreiras de comunicação, nem diferenças culturais profundas que nos separam. Hoje, todos se entendiam perfeitamente. Era uma unidade global, uma única grande família, compartilhando os mesmos costumes, as mesmas tradições e, o mais importante, a mesma linguagem. Essa unidade linguística e cultural não era apenas uma conveniência, era a base para uma cooperação em uma escala nunca antes vista. Era um tempo de potencial ilimitado, onde qualquer projeto coletivo parecia possível. As pessoas não estavam espalhadas, mas concentradas, compartilhando um objetivo comum. Essa harmonia inicial é fundamental para entendermos a reviravolta que estava por vir. Eles eram um só povo, com um só coração e uma só voz, caminhando juntos em uma nova terra. Mas a questão que a história nos levanta é: para onde essa unidade os estava levando? Qual era o destino final dessa jornada conjunta? É exatamente nesse ponto que a ambição humana entra em cena e começa a redesenhar o futuro de todos. Conforme a população crescia, eles não se espalharam como Deus havia ordenado após o dilúvio. Em vez disso, migraram juntos para o leste e encontraram uma vasta planície na terra de Sinar, que hoje corresponde à região da antiga Babilônia. Ali, eles decidiram se estabelecer, e foi nesse lugar que uma ideia grandiosa surgiu. Eles descobriram uma nova tecnologia para a época. Em vez de usar pedras, que talvez fossem escassas na planície, eles aprenderam a fazer tijolos e aquilmá-los bem, tornando-os muito resistentes. E para uni-los, usaram piche, ou betume, como argamassa. Isso era um avanço tecnológico impressionante. Com essa nova capacidade de construir, eles não pensaram pequeno. O versículo 4 de Gênesis 11 revela a verdadeira motivação por trás do projeto. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume chegue aos céus, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Vamos analisar essa frase. Façamos para nós um nome. Aqui está o ponto central. Não se tratava de honrar a Deus, mas de buscar a própria fama, o próprio poder e a autonomia. Eles queriam criar um monumento à sua própria grandeza, um símbolo de sua força e independência. Queriam ser lembrados para sempre, não pela sua fé, mas pela sua capacidade. A torre e a cidade eram um projeto de autoexaltação. Além disso, a intenção de não serem espalhados ia diretamente contra o mandamento divino de Renti a terra. Eles estavam, na prática, dizendo: nós decidimos nosso destino. Nós controlamos nosso futuro. Ficaremos aqui, juntos, fortes e independentes de qualquer poder superior. Agora, vamos mergulhar no significado mais profundo da Torre de Babel. Superficialmente, parece apenas um projeto arquitetônico ambicioso. Mas, biblicamente, o simbolismo é muito mais profundo. A torre não era só uma estrutura física, era um símbolo do orgulho humano em sua forma mais pura. A expressão cujo cume chegue aos céus não significa necessariamente que eles acreditavam que poderiam, literalmente, tocar o céu com uma construção de tijolos. Era uma metáfora poderosa. Significava alcançar um status divino,
invadir o domínio de Deus e se igualar a Ele em poder e autoridade. Era uma tentativa de apagar a linha que separa o Criador da criatura. Eles estavam usando a unidade e a tecnologia que possuíam, não para servir a Deus, mas para desafiá-lo. Isso contrasta violentamente com o plano original de Deus para a humanidade. Após o dilúvio, Deus abençoou Noé e seus filhos e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A ordem era clara: espalhar, povoar, cultivar e administrar o mundo sob a bênção divina. O projeto de Babel era o exato oposto: centralizar, consolidar o poder e criar um reino humano autossuficiente, independente de Deus. A análise teológica nos mostra que a torre era na verdade um projeto espiritual de rebelião. Era a humanidade unida dizendo: nós não precisamos de Deus. Nós somos os deuses de nosso próprio destino. Nossa unidade e nossa força são suficientes. Eles estavam construindo um monumento à sua própria glória, tentando criar um paraíso terrestre por suas próprias mãos, sem a necessidade da presença ou da permissão divina. Era o ápice da autoconfiança humana, um desafio direto à soberania de Deus. A humanidade estava unida, determinada e confiante em seu próprio poder. Eles tinham a tecnologia, a linguagem comum e a ambição para construir um legado que em suas mentes duraria para sempre, um império centrado no homem, para a glória do homem. Mas até onde o ser humano pode ir quando tenta ocupar o lugar de Deus? Até que ponto nossa engenhosidade e nossa união podem nos levar quando desvinculadas de um propósito maior? É isso que a própria história bíblica começa a revelar, e as consequências dessa ambição celestial mudariam o curso da história humana para sempre. A resposta de Deus a esse desafio está prestes a descer dos céus, e não será como eles imaginavam. Gênesis, capítulo 11, versículo 5, nos diz: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Essa frase, desceu o Senhor, é uma linguagem antropomórfica. Obviamente Deus, que é onipresente, não precisa literalmente descer para ver algo. Ele já sabe de tudo. Ele vê tudo. Essa expressão é uma forma poética e poderosa de nos mostrar que Deus se envolve diretamente nos assuntos humanos. Ele não é um observador distante e apático. Ele é um Deus que se importa, que observa e que age. Quando Deus desceu, ele não estava apenas olhando para tijolos e argamassa. A sua visão ia muito além da impressionante estrutura física que estava sendo erguida. Deus viu o coração por trás daquela obra. Ele viu a motivação, que era a soberba. Viu a rebelião, o desejo de alcançar a divindade por esforço próprio, de criar um reino humano que rivalizasse com o reino de Deus. A torre era um monumento ao ego humano, um símbolo de independência do Criador. A ênfase aqui é clara e fundamental para entendermos toda a Bíblia. Deus é soberano e está atento a tudo. Nada escapa ao seu olhar, especialmente as intenções do nosso coração. Ele não se deixa enganar por aparências ou por grandes projetos. Ele sonda as profundezas da nossa alma. Diante dessa demonstração de orgulho e rebelião, Deus decide intervir. E a sua intervenção é precisa, cirúrgica e incrivelmente eficaz. No versículo 7, lemos a decisão divina: vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua um do outro. Perceba que novamente a linguagem é no plural, desçamos, uma possível alusão à Trindade, indicando uma decisão conjunta na divindade. A ação de Deus foi direta na raiz do problema, a comunicação que unia a todos naquele projeto de soberba. Imagine a cena. No instante, a colaboração perfeita se transforma em um caos absoluto. O trabalhador que pedia um tijolo recebia água. O arquiteto que dava uma instrução era respondido com palavras que soavam como um barulho sem sentido. A comunicação, a ferramenta
que tornava aquele projeto colossal possível, foi quebrada. Onde antes havia unidade e clareza, agora havia frustração, desconfiança e confusão. O barulho da construção foi substituído pelo silêncio da incompreensão e depois, pelo som da discórdia. O projeto humano, que parecia tão grandioso e imparável, foi interrompido de forma abrupta e definitiva. Não por uma catástrofe natural, não por uma guerra, mas pela simples remoção da capacidade de se entenderem. A consequência direta é uma lição que atravessa os séculos. O orgulho gera divisão. Quando a humanidade tenta construir seu próprio reino, sua própria salvação, ignorando a Deus, o resultado inevitável é a fragmentação. A unidade que eles tanto prezavam, mas que era baseada no ego e não em Deus, não conseguiu se sustentar. A verdadeira unidade não vem de uma língua em comum ou de um objetivo terreno compartilhado. A verdadeira e duradoura unidade só pode ser encontrada em Deus, sob o seu propósito e a sua vontade. Babel nos mostra que qualquer tentativa de união que exclui o Criador está fadada ao fracasso e à confusão. A quebra da comunicação foi o juízo perfeito para a arrogância humana. Com a comunicação rompida e o projeto da torre paralisado, a consequência seguinte foi inevitável. Gênesis capítulo 11, versículo 8 nos diz: Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. O que eles mais temiam, que era serem espalhados, aconteceu como resultado direto de sua desobediência. Eles queriam ficar juntos para fazer um nome para si mesmos. Mas Deus os dispersou para cumprir o seu propósito original. É irônico e, ao mesmo tempo, genial. A intervenção de Deus em Babel não foi apenas um ato de juízo contra o orgulho, mas também um ato de soberania para redirecionar a humanidade de volta ao seu plano original. Lembre-se que, lá em Gênesis, depois do dilúvio, Deus havia ordenado a Noé e seus filhos: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O projeto de Babel era uma afronta direta a essa ordem. Ao confundi-los e espalhá-los, Deus estava, na verdade, garantindo que seu plano fosse cumprido. A humanidade então começou a se espalhar, formando diferentes grupos linguísticos que, com o tempo, deram origem às diversas nações, culturas e idiomas que conhecemos hoje. A diversidade de povos e línguas no mundo tem sua raiz nesse evento. O que começou como um juízo, Deus, em sua soberania, transformou no meio para cumprir sua vontade de povoar toda a terra. Agora, qual o significado espiritual de Babel para nós, hoje, milhares de anos depois? A história da Torre de Babel é mais do que um relato antigo. É um arquétipo, um símbolo poderoso da condição humana sem Deus. Babel representa toda e qualquer tentativa do homem de alcançar a salvação, a glória ou a segurança por seus próprios méritos, por sua própria força, ignorando o Criador. Representa a religião baseada em obras, a filosofia humanista que coloca o homem no centro de tudo, a busca por poder e reconhecimento a qualquer custo. Toda vez que tentamos construir nossa vida, nossa carreira, nossa família ou nossa segurança em nossa própria sabedoria e força, estamos, de certa forma, construindo nossa própria pequena Torre de Babel. Mas a Bíblia não termina na confusão de Babel. Ela nos apresenta o contraste perfeito, a resposta divina para a divisão causada pelo orgulho humano. Esse contraste é o dia de Pentecostes, registrado no livro de Atos capítulo 2. Em Babel, os homens tentaram subir aos céus por orgulho, e o resultado foi confusão e divisão. Em Pentecostes, o Espírito Santo desceu do céu sobre homens humildes e obedientes, e o resultado foi comunicação e união. Em Babel, as línguas foram confundidas para separar. Em Pentecostes, o milagre das línguas foi dado para unir, para que cada um ouvisse as maravilhas de Deus em seu próprio idioma. Pentecostes é a reversão de Babel. Mostra que Deus em Cristo está restaurando a comunicação quebrada. A barreira da língua que separou os povos em Babel é superada pelo Evangelho,
que une pessoas de todas as tribos, línguas e nações em um só corpo. O corpo de Cristo. A verdadeira unidade que a humanidade não conseguiu construir com tijolos e orgulho, Deus oferece gratuitamente pela fé em Jesus. A comunicação com Deus, rompida pelo pecado, é restaurada em Cristo. Chegamos ao final da nossa jornada. A Torre de Babel nos ensina que nenhum projeto humano, por mais grandioso que pareça, prospera quando ignora a vontade de Deus. A verdadeira grandeza não está em alcançar os céus por orgulho, mas em caminhar em obediência e humildade diante do Criador. A história de Babel não é apenas sobre uma torre antiga, é sobre o coração humano e a soberania de Deus. Se você deseja mais vídeos de histórias, lições e curiosidades bíblicas com essa profundidade, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas e compartilhar este conteúdo com alguém. Muito obrigado por assistir, Deus abençoe e até a próxima.